Olá, seja bem-vindo à TV CPAD, programa Teologia em Foco. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com o líder das Assembleias de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Trata-se do pastor Martim Alves, que tem 45 anos de ministério e está na caminhada, tendo a cada novo dia experiências com o Mestre, o Senhor Jesus. Vamos falar de assuntos muito importantes no programa de hoje. Pastor Martim, seja bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigado e quero com alegria saudar nossos queridos telespectadores da TV CPAD, com a paz do Senhor, e agradecer que para mim é uma alegria muito grande ter esse contato com os demais companheiros em todo o Brasil. Pastor Martim Alves, como é que foi o início da sua caminhada ministerial? Aos 19 anos, eu, enquanto militar, fui transferido para um batalhão de fronteiras no Rio Negro, lá na fronteira com Venezuela e Colômbia. Lá não havia igreja evangélica, prevalecia a prelazia do Rio Negro, e como crente em Jesus Cristo, desde a minha infância, tive uma instrução cristã, assembleiana na minha infância. Na minha adolescência trabalhei muito para Jesus e minha vocação era ser militar. E enquanto militar fui transferido para um batalhão de fronteira e lá já fui com o projeto de plantar uma Assembleia de Deus lá. E em chegando lá foi exatamente o que aconteceu. Fui pregar o Evangelho, durante o dia exerci minhas atividades militares e durante a noite pregando o Evangelho. Sozinho, debaixo de um poste, lendo a palavra, cantando os hinos da harpa cristã, fazendo um apelo, interagindo com o povo e, enfim, ganhei muitas almas para Cristo Jesus, nosso Senhor, apenas com 21 anos de idade. Teve luta, teve perseguição? Não resta a menor dúvida, nós tivemos que enfrentar o prelado, que era um italiano. Quando ele soube que eu estava evangelizando na cidade, ele se levantou uma perseguição contra a minha pessoa, mas quando ele descobriu que eu era militar, então ele pôs o pé no freio, não me perseguiu mais e eu fiquei com um campo muito aberto para evangelizar e pela graça de Deus, nós ganhamos muitas almas para Cristo, construímos um templo, batizamos e celebramos até casamentos ali. Foi algo maravilhoso. Como jovem, na ocasião, naturalmente, talvez o senhor tivesse até outros interesses. Como é que foi dar toda a atenção a essa vocação, a esse chamado para ganhar vidas? Eu havia feito concurso para sargento do Exército e já estava com as malas prontas para ir para o Rio de Janeiro, para a ESA. E foi neste momento que Deus me chamou para a sua obra. Deus, Ele impediu de eu viajar para o Rio de Janeiro. A minha vocação, eu tive que renunciá-la para atender unicamente a vocação do Senhor Jesus Cristo. Então, deixei exatamente o Exército, pedi desincorporação e me dediquei inteiramente à obra do Senhor Jesus. E dou graças a Deus porque 45 anos são transcorridos e posso dizer, até aqui tem me ajudado o Senhor. E você que está acompanhando o programa de hoje, está percebendo que o pastor Martim Alves tem experiência, tem história para contar e, acima de tudo, tem um ministério comprovado pelo Senhor Jesus. Pastor Martim, o senhor escreve vários textos, vários artigos, trabalhou durante alguns anos escrevendo artigos para a revista Obreiro, publicação da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e tem um tema que chama muito a atenção, que é os 7 desafios do obreiro. Vamos falar sobre isso? Pois não, realmente me dediquei inteiramente à obra do Senhor Jesus. São 45 anos de intensas atividades pastorais e louvo a Deus porque nessa trajetória Deus muito tem me abençoado. Sempre me preocupei com a liderança da igreja. Tanto é que em alguns anos passados escrevi para o Mensageiro da Paz, a revista O Obreiro. Até hoje encontro alguns obreiros mais novos e eles dizem, pastor, eu gostava tanto de ler seus artigos, me edificavam tanto.
E dou graças a Deus porque tenho formado toda uma geração de obreiros dentro dos parâmetros, dentro dos arraiais evangélicos, assembleanos, preservando a nossa identidade, e há toda uma preocupação com os nossos obreiros, tendo em vista ser os nossos obreiros ou a liderança da nossa igreja um modelo de vida para a igreja. Ou seja, a igreja ela se espelha na sua liderança, e uma liderança bem formada, automaticamente teremos uma igreja saudável. Dizem que a igreja é reflexo do pastor, o senhor concorda? Concordo perfeitamente. O pastor ele é o guia, ele é o exemplo, como diz Pedro, é o exemplo para o rebanho. O exemplo dos fiéis. É verdade. Então o rebanho está observando o pastor em todos os aspectos da sua vida pastoral, da sua vida devocional, da sua vida conjugal, familiar, social, enfim, não há como fugir. O pastor deve se apresentar com um perfil de homem de Deus. Agora, isso não quer dizer que ele não vai ter lutas, não vai ter tribulações e muitas áreas de conflito para administrar, como, por exemplo, filhos, família. Como vencer isso? Nós precisamos entender o que é mordomia cristã. Nós precisamos administrar bem todas essas áreas da nossa vida. Precisa cuidar da família, precisa cuidar do rebanho, precisa cuidar dos obreiros, das finanças, porque o pastor é um gestor também na igreja, enfim, em todos esses aspectos. E na questão das críticas, como já dizia Aristóteles, quem não quiser ser criticado, não fale, não haja e nem se apresente. Então o pastor é aquele homem que fala, que se apresenta e que realmente faz. Então as críticas elas vêm, mas o mais importante é que Deus é conosco, até porque vivemos num mundo hostil a Deus. E ser pastor hoje, neste mundo pós-moderno, onde a filosofia humanista predomina, o relativismo, o egoísmo, o hedonismo, enfim, tudo isso que tem deixado as pessoas mais individualistas, não é fácil. Porém, o Senhor é conosco em todos os momentos da nossa vida. Vamos falar então, pastor, sobre aqueles pontos, que são os 7 desafios do obreiro, mas depois do intervalo comercial. Nós voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Algumas pessoas pensam que as crenças e valores cristãos não são mais relevantes atualmente. Mas pense, como seria o mundo sem o cristianismo? Leia Inimaginável e descubra como, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo drasticamente e para melhor. Se você se preocupa para onde vai este mundo, não pode deixar de ler este livro sugestivo e revelador. Inimaginável, um produto com a qualidade CPAD. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui na TV CPAD com o seu programa Teologia em Foco. Agora com o pastor Martim Alves, presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Pastor, o primeiro desafio que um obreiro tem é amar a igreja. Como é que o senhor aprendeu isso de perto? Como é que o senhor vê essa questão? Eu trago comigo este exemplo. Meu primeiro pastor, o pastor Raimundo João de Santana, eu era muito criança ainda, e ele foi um exemplo para mim. Eu Aliás, copiei. O senhor recebeu dele o ministério aqui do Rio Grande do Norte. Sim, exatamente. Ele passou o cajado para mim aqui no Rio Grande do Norte. E devo muito a ele, a minha formação ministerial. Aprendi a amar o rebanho porque, enquanto ovelha, fui amado pelo meu pastor. E isso transmitiu para mim uma lição profunda para o meu ministério. Hoje, graças a Deus, sei que todo pastor deve amar o rebanho de todo o seu coração. Aliás, nós temos como referencial maior a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que pela sua igreja, pelo seu rebanho, deu a sua própria vida. E em dando a sua vida, Ele o fez por amor.
O senhor apontou como segundo grande desafio do obreiro ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Como é que é isso, pastor? Olha, o obreiro, ele não pode olvidar a sua vida devocional. Há duas maneiras dele ouvir Deus falar. Primeiro, ele tem que recorrer às Sagradas Escrituras. Ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus para que tire o alimento saudável para o rebanho e para a sua própria edificação. Em segundo lugar, ele não pode esquecer sua vida de oração, porque enquanto nós falamos com Deus em oração, Deus fala conosco também. Nós somos pentecostais, nós cremos que Deus está presente, na atualidade dos dons espirituais, nisto nós cremos, e realmente, quando Deus fala para nós, nós devemos estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Então, nós temos essas duas fontes, a palavra de Deus e a oração. Isto dá muita sustentação ao ministério pastoral. Por falar nisso, pastor, acho que um problema da nossa pós-modernidade. Ninguém consegue ficar muito tempo a sós ou em silêncio. Sempre tem um telefone por perto, sempre tem alguém chamando, sempre tem alguém solicitando alguma coisa, e as próprias preocupações geram um ruído interior que a pessoa não consegue parar. Eu acredito que o senhor pensa como eu, que nós, de uma antiga geração, acreditamos que realmente temos que ter tempo de qualidade para comunhão e para busca ao Senhor. Como é que os obreiros da modernidade precisam agir para que eles possam ter esse tempo de qualidade com o Senhor em vida devocional? Realmente, esses tempos pós-modernos, nós estamos vendo os problemas sociais crescerem a cada instante. Dentro da igreja também não é diferente. Nós temos que cuidar de todos os segmentos da igreja, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos casais, dos obreiros, se envolver também com evangelismo, missões transculturais. Enfim, a vida do pastor é muito impregnada de N atividades e nós temos que administrar bem o tempo. Agora, com o advento da internet, hoje nós estamos vendo muitos obreiros voltados para a internet, para as redes sociais, as mídias sociais, e isso absorve muito o seu tempo. Eu tenho um conselho a dar: vamos desligar o celular, o tablet, o computador e vamos tirar momentos para estarmos a sós com Deus, porque é imprescindível que o obreiro esteja em comunhão com Deus. Aliás, quando ele chega no púlpito, a igreja, ela quer ouvir a palavra de Deus e o instrumento é o seu pastor. E para o pastor falar a palavra de Deus, ele tem que se debruçar na leitura da palavra de Deus e ter tempo também para orar e buscar ao Senhor. Ou seja, ele deve ser um bom mordomo do tempo. Há tempo de visitar, há tempo de pregar, há tempo de atender os irmãos. Os problemas se agravam, são agudos mesmo a cada dia. Nós lidamos com N faixas etárias na igreja, até com obreiros também, porém, não devemos nos esquecer da nossa vida devocional. Isso é muito importante. Eu sei que há muitos obreiros hoje que esqueceram o altar da oração. Jesus, repito, é o nosso exemplo. Jesus caminhava, estava no meio das multidões, fazendo milagres, ensinando, pregando, mas Jesus tinha momentos que ficava a sós com o Pai, seja onde for, no monte, em casa, em qualquer outro lugar, Jesus tinha tempo para estar em oração com o Pai. E você que está acompanhando essa entrevista percebe que para ser um bom dispenseiro é preciso ter tempo e tempo de intimidade com Deus, meditando naquilo que foi lido, naquilo que foi ouvido, para que possa refletir para a igreja o melhor daquilo que Deus tem a dizer à sua santa e amada igreja. Pastor Martim, o terceiro aspecto que o senhor aponta como um desafio para o obreiro é ser fiel. Vamos falar da fidelidade. Eu acredito o seguinte, que o obreiro, ele como exemplo para o rebanho, ele deve ser fiel em todos os aspectos da sua vida ministerial. Primeiro, fiel a Deus, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares.
E o obreiro, ele anda na presença de Deus e não há como se esconder. Em segundo lugar, ser fiel à sua esposa. A esposa, a companheira que Deus lhe deu, ele deve manter fidelidade 100%, porque ele é o exemplo para os casais na igreja. Ser fiel para com a sua família, cuidar bem da sua família, realizar o culto doméstico com a sua esposa, com seus filhos, e já tiverem filhos casados, né, reunir também seus genros, suas noras, seus netos, enfim, é a primeira igreja do pastor. Ele tem que cuidar muito bem disto aí, certo? E também ele tem que atender a igreja, que a igreja veja que ele é um obreiro fiel ao Senhor. Ele tem que ser dizimista também nesse aspecto, certo? Exemplo do fiel, né? Exemplo dos fiéis, exatamente. Em todos os aspectos, na palavra, no trato, nos relacionamentos, na fé, na mansidão. Enfim, ele deve ter consigo o fruto do Espírito em seus diversos aspectos, para que as pessoas vejam que aquele homem é um homem de Deus, que não tem de que ser acusado absolutamente em nada. Eu sei que o obreiro não é um homem perfeito, nós temos nossas imperfeições, porém a cada dia nós estamos marchando para a estatura de varão perfeito e precisamos dar um polimento na nossa vida, uma renovação na nossa vida, para que o povo veja Cristo em nossa vida. Quando ele está no púlpito falando, ele fala com autoridade, ele ensina com autoridade, porque ele vive o que prega e prega o que vive. A exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele pregava o que vivia, ensinava o que vivia e ainda perguntava à multidão: quem de vós me convence de pecado? Assim o pastor segue o exemplo deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Um outro aspecto que o senhor aponta como desafio ao obreiro é manter-se encorajando a igreja. Como é que o senhor avalia, né, esse desafio e essa dinâmica que o obreiro tem de ter de incentivador, de encorajador e de líder, né, à frente do trabalho? Nós lidamos com um rebanho muito grande, outros com rebanhos menores, mas não importa, cada um na vocação em que foi chamado. Deus confiou talentos e a igreja, ela está diante de nós e nós precisamos exatamente cuidar da igreja do Senhor Jesus, mostrando a ela exatamente o caminho a ser seguido. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde a teologia ela está sendo muito questionada, a teologia cristã, e nós precisamos nos ater à palavra de Deus. Vamos falar a palavra de Deus, porque a igreja espera do seu pastor que ele tenha a palavra de Deus em seus lábios. Agora, é como Deus disse para o profeta Ezequiel: tu, pois, filho do homem, fala as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas eles hão de saber que houve um profeta no meio deles. Ou seja, o pastor deve falar com tanta seriedade, com tanta inspiração e exemplo de vida, que o rebanho veja nele um verdadeiro homem de Deus, um profeta de Deus. Um encorajador, né? Um homem positivo, assertivo, vibrante. É porque a igreja, quando vê o pastor com essas características, ela mesma se fortalece. E daí surgem as vocações. Quantos jovens, observando a vida do pastor, mesmo com suas lutas, seus trabalhos, eles recebem de Deus a vocação para o ministério, porque vê na pessoa do pastor um homem vocacionado, um homem dedicado, um homem equilibrado, um homem que sabe expor com nitidez, com muito esclarecimento a palavra de Deus, um homem que enfrenta lutas com equilíbrio, com domínio próprio, que é uma faceta do fruto do Espírito, e isso estimula, encoraja muito a igreja, o povo vir para a oração, o povo vir para a escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus, nos cultos de doutrina também. Enfim, a vida do pastor já é uma pregação que encoraja a igreja e muitos recebem, pelo exemplo do seu pastor, a vocação de Deus para o santo ministério. E eu dou graças a Deus, porque nós temos neste Brasil verdadeiros homens de Deus que inspiram
os mais novos a receberem de Deus essa vocação e estarem conscientes de que ser pastor é uma vocação e vale a pena a gente atender a vocação de Deus. Muito bem. E você que está acompanhando essa entrevista de hoje, certamente está sendo edificado. Eu estou sendo muito edificado aqui porque nós estamos falando de uma teologia bíblica, ortodoxa, espiritual e, acima de tudo, muito prática. Dia a dia, vida com Deus. Eu vou a um rápido intervalo comercial e nós já voltamos. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui na TV CPAD, hoje com o pastor Martim Alves, aqui no Teologia em Foco. Ele é o presidente da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Pastor Martim, nós falávamos sobre os 7 desafios do obreiro. De certa forma, o senhor adiantou o desafio de número 5, que é ser exemplo, modelo. Isso é muito importante num tempo como o de hoje, né? É verdade. O pastor vocacionado por Deus, eu faço uma diferença entre um pastor vocacionado por Deus e um pastor por conveniência. O pastor por conveniência é aquele pastor que não tem outra vocação, outra oportunidade de até mesmo não tem outra atividade profissional, não tem outra atividade profissional, não se qualificou para o mercado de trabalho e procura um meio mais fácil, que é ser pastor. Então, um pastor por conveniência, mas um pastor vocacionado por Deus, porque ninguém é pastor por opção. Eu não sou pastor por opção. Eu não fiz opção para ser pastor. Minha vocação era ser militar ou advogado. O que Deus cumpriu esse desejo do meu coração. Fui militar e sou advogado também, mas nunca larguei o meu ministério absolutamente por nada. São 45 anos de vida ministerial e dou graças a Deus, porque no púlpito estou com minha consciência em paz, porque prego o que vivo, ensino o que vivo e a minha vida, diante da minha esposa, da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas de ministério, perante a sociedade, não tenho, como diz o apóstolo Paulo, não tenho de que me envergonhar. Ando diante de Deus e diante dos homens com a fronte erguida. Isto, para mim, é muito gratificante, não pela minha capacidade, mas pela ação do Espírito Santo na minha vida. E muitas pessoas descrentes já chegaram para mim e me disseram, colegas de faculdade e mesmo pessoas da sociedade com quem me relaciono, têm dito, pastor, eu nunca pensei de ser crente, mas se um dia eu tiver de ser crente, eu quero ser crente na Assembleia de Deus e quero ser pastor como o Senhor. Isso é contagiante, né? É verdade. Pastor, nós estávamos falando aqui sobre obreiros por simples conveniência. São pastores, evangelistas, enfim, outras funções eclesiásticas, simplesmente por conveniência. Não significa que Deus não possa usar essas pessoas, mas essas pessoas precisam buscar mais a Deus e estar mais em contato com Ele para que tenham a sua condição alterada, né? Olha, aos homens, Deus deu dons naturais. E quando esses homens aceitam a Cristo como Salvador pessoal, Deus concede dons espirituais, dons ministeriais, dons do serviço cristão. Isso é algo maravilhoso. Enfim, a vocação ministerial é algo que vem de Deus para o homem. Não é ele se auto-intitular pastor, obreiro e outro trabalho qualquer no meio eclesiástico. Não.
eu creio que é como diz o apóstolo Paulo, que Deus dispôs os membros no corpo como Ele quis. Ou seja, nós estamos como membros no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Então, cada um na vocação em que foi chamado. Nós temos os dons ministeriais, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, né? Temos dons do serviço cristão, de ensinar, de visitar, de assistir ao necessitado, enfim, é o que Paulo diz, que nós devemos desenvolver essa vocação que temos. Temos também os dons espirituais, e graças a Deus que a Assembleia de Deus é marcada pelos dons espirituais, tendo em vista ser uma igreja pentecostal clássica. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais e há manifestações do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos edificados, tanto na palavra de Deus, como nos dons espirituais, sob a ação do Espírito Santo. Já os dons do serviço cristão, louva a Deus pelos nossos irmãos que trabalham até de uma forma anônima na igreja, que nem são vistos sequer. Ou tem os dons ministeriais, como já falei, e eles desenvolvem com tanta alegria. Agora, quando ele quer exercer uma função, um trabalho na igreja, que não recebeu aquela vocação, esse trabalho tem curta duração, não vai muito longe. Por quê? Porque cedo ele vai reconhecer que não tem vocação para aquele trabalho, então ele vai ter que recuar e ficar trabalhando naquilo para o qual Deus o vocacionou. É aí que eu queria chegar. Trata-se de uma anomalia e a pessoa que está, de repente, vivendo essa anomalia precisa se achar. É verdade. É preciso saber que habilidade, que talento Deus deu para ele. Porque nós já nascemos com talentos. Deus dá talentos até para os incrédulos, a todos os homens. Tanto é que no mundo da cultura, no mundo secular, nós vemos aí homens e mulheres dotados de dons naturais, que é uma coisa que chama atenção, a gente fica maravilhado com isso. São escritores do mundo da literatura, são músicos, enfim, nas mais diferentes áreas da cultura, dos povos, das nações, dos homens, enfim. Agora, para o santo ministério da igreja, aí sim, Deus dá dons para que essas pessoas desenvolvam com alegria. Agora, se ela extrapolar isso aí, ela não vai prosseguir. Por quê? Porque cedo ela vai recuar e reconhecer que Deus não chamou para aquela atividade. Por exemplo, a pastoral. É muito bonito ver o pastor sentado no púlpito, na cadeira do meio, de paletó, de gravata, dirigindo o culto, né? E a pessoa às vezes pensa que tem a vocação pastoral. E quando se dá uma congregação para dirigir, só passa um ano. Imediatamente vem dizer: pastor, não me bote mais porque eu descobri que eu não tenho essa vocação pastoral. Então eu prefiro ficar trabalhando como presbítero, em outra área da igreja, dentro da vocação que Deus me deu. E é isso que nós vemos, é isso que acontece no seio da igreja evangélica, especialmente a Assembleia de Deus. Vamos lá, pastor. O sexto desafio do obreiro nos tempos de hoje, e acredito que também nos tempos do passado, é de fazer discípulos idôneos. Como é que o senhor vê essa questão numa pós-modernidade em que cada um se sente dono da verdade, possivelmente com aquela autoridade, com respostas prontas para questionar e para, ao mesmo tempo, dar opiniões? Como é que o senhor vê isso? Olha, veja só, o sábio Salomão, ele diz que uma geração vai, outra geração vem. Nós devemos ter consciência que já estamos atravessando 2000 anos. Quantas gerações? Uma geração sucede outra geração. Então, o pastor, cabe a ele pensar no futuro, porque ele vai passar, ou pela morte, eu sei lá, tornar-se inválido, mas vem uma outra geração aí, e ele deve formar muito bem o seu sucessor, o seu substituto, para que dê prosseguimento à obra. O que eu tenho visto na Assembleia de Deus, nestes 108 anos de trabalho, de presença, de evangelismo, de obras sociais do Brasil, é que a primeira geração já não existe. A segunda geração já passou também. Na terceira geração nós temos um resquício. E a quarta geração estará aí. E se Jesus não voltar tão logo como nós estamos pensando, vem outra geração aí após nós. E precisamos preparar essa geração para levar
o evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus, manter a sã doutrina e a identidade da Assembleia de Deus. Sabemos que vivemos num mundo relativista, onde tudo é questionado, até as mensagens, a doutrina, a teologia do pastor está sendo questionada e nós precisamos estar preparados para enfrentar este momento. Nossos jovens estão aí nas escolas de segundo grau, nas universidades, e essa filosofia ela tem tomado corpo no mundo inteiro. O mundo encolheu, é a chamada globalização, e o pastor tem que estar preparado para enfrentar este momento pós-moderno, com essa filosofia dominante. Então, ele tem que ter a resposta bíblica, precisa, convincente, para que os membros da igreja e até a nova geração de obreiros fiquem conscientes de que existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Agora, nós podemos questionar teorias, filosofias, mas a palavra de Deus, por ser verdade absoluta, ela é inquestionável. Pastor, nesse sentido, como preservar e manter o temor ao Senhor? Veja só, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, há um processo que nós não sabemos explicar. Jesus Cristo diz para o doutor Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, o Evangelho que deve ser pregado. O Espírito é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, há uma mudança, há uma transformação. Aquele homem, aquela mulher, outrora pecadores, mas agora são lavados pelo sangue do Cordeiro. E como se não bastasse, tem as bênçãos que acompanham a salvação. E uma grande bênção que Jesus deixou para nós é o Espírito Santo. Ele está conosco e o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é quem nos leva a andar em santo temor a Deus. Ou seja, em qualquer lugar e em qualquer circunstância, o Espírito Santo está presente na vida do crente e ele teme a Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus está ao seu lado, que o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que nós somos filhos de Deus, e em sendo filhos de Deus nós temos como Pai o Senhor, e a Ele a honra, a glória, o louvor, o temor, e diz a Bíblia: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então é possível, nesta geração relativista, nesta geração secularizada, andar em santo temor a Deus. Eu posso me reportar aqui aos antediluvianos. Enoque andava com Deus no meio de uma geração perversa. E quando Deus determinou destruir o mundo com as águas do dilúvio, Noé achou graça diante dele. Hoje estamos vivendo esses dias, conforme disse Jesus, como foi nos dias de Noé, assim será também no dia em que o Filho do Homem há de voltar. Nós estamos vivendo esses dias na iminência da vida de Jesus e devemos andar em santo temor e tremor diante de Deus. Muito bem. Certamente a bênção do Senhor está com você aí também. Eu estou muito feliz de ter esse encontro aqui com o pastor Martim Alves, porque estamos falando da palavra de Deus, pura, genuína e sem mistura. Rápido intervalo e a gente já volta para o 7º desafio do obreiro. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação, com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD.
Estamos de volta aqui na TVC-PAD, hoje com o pastor Martim Alves, e nós vamos tratar agora, que estamos finalizando essa entrevista, do 7º desafio do obreiro. Pastor, tem a ver com o que falávamos no bloco anterior, é conhecer os tempos. É verdade, uma geração vai, outra geração vem, e como sabemos que o pensamento humano, ele evolui. E estamos vivendo esta fase da história chamada de pós-modernismo, quando, na verdade, o pensamento humano deu uma guinada muito forte. As pessoas hoje questionam tudo e nós precisamos conhecer como os filhos de Issacar. Diz a Bíblia que eles eram destros na ciência dos tempos para saberem quando Israel devia fazer suas guerras. Então nós devemos ter esse discernimento da geração atual, discernindo este momento que estamos vivendo, para que sejamos firmes e corajosos. Eu sei que nós, enquanto pastores, obreiros, observador dos mandamentos, dos estatutos, dos preceitos de Deus, da sã doutrina esposada pelo Senhor Jesus, pelos seus santos apóstolos, nós devemos estar firmados nesta palavra. Nós estamos enfrentando todos esses desafios, inclusive até com leis que vêm ferir os princípios estabelecidos por Deus, mas nós não vamos nos reger nem pelo comportamento das pessoas, nem pelas leis que são feitas para atender esse pensamento que ora domina a sociedade. Nós precisamos andar na contracultura deste mundo. E para andar na contracultura deste mundo, é preciso ser forte, é preciso estar robustecido pelo Espírito Santo para enfrentar. Não resta dúvida que... também, né? E ser corajoso, como Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Josué ia enfrentar nações cananeias altamente perigosas, com seus deuses, com seus ídolos, com todas as estratégias de guerra, mas Josué, ele recebeu a mensagem de Deus, ser forte e corajoso. Então, minha palavra para meus companheiros, vamos ser fortes e corajosos. Não vamos abrir mão dos princípios estabelecidos por Deus, porque eles são eternos. A cultura, ela passa com o decorrer do tempo, das gerações, a cultura muda, mas os princípios estabelecidos por Deus, esses jamais vão mudar. E até porque a lei moral de Deus está na consciência de cada homem. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado, mas infelizmente o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas a nós, que a luz do Evangelho já resplandeceu, então devemos divulgar esta palavra a todas as nações, a todos os povos, à sociedade presente, porque diz Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, vamos ser firmes, fortes, corajosos, o Senhor peleja por nós. Pastor Martim, estamos chegando ao final dessa entrevista e a Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte completa aniversário no mês de maio. São 101 anos de atividades ininterruptas, evangelizando cada vila, cada cidade, cada localidade, enfim, todo o estado. São inúmeros obreiros formados e também missionários que atuam em outras regiões. Que balanço o senhor faz dessa igreja que o senhor preside? Desde o dia 24 de maio de 1918, quando a Assembleia de Deus foi oficializada aqui na nossa capital, pelo pastor Adriano Nobre, vindo lá de Belém do Pará, enviado pelos nossos missionários, de lá para cá, esta igreja tem crescido, tem se multiplicado. Nós temos hoje 167 municípios, afora centenas de comunidades rurais, e por onde se passar dentro desse estado, vai encontrar um prédio e uma faixa Assembleia de Deus. Estamos presentes em todo o estado do Rio Grande do Norte. E como se não bastasse, nós temos missionários aqui nas Américas, missionários na África, missionários na Europa, afora outros missionários que são mantidos por nós na Ásia e em outros países. Enfim, é uma igreja missionária. Aliás, a obra missionária faz parte da natureza da própria Igreja Assembleia de Deus. Porque logo em 1914, a Assembleia de Deus já envia um missionário para
à Europa. E nós temos este princípio. E dou graças a Deus porque hoje nós estamos multiplicados, Deus tem nos abençoado, uma obra social que nós temos no estado do Rio Grande do Norte, que é referência para todo o estado, e também os meios de comunicação, temos 2 emissoras de rádio, a Rádio Nordeste Evangélica, a Rádio Libertadora, lá em Mossoró. Enfim, estamos divulgando a palavra de Deus e a cada dia cresce a Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte e sou muito feliz pela presença da igreja em todo o estado, uma igreja que goza de muita credibilidade pelo poder público, pelos prefeitos, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, pelo governo do estado. É uma igreja que é reconhecida pelas autoridades como uma igreja séria, atuante e que faz um trabalho tão eficaz que cresce a cada dia, e tudo isso não posso atribuir a outra coisa senão o mover do Espírito Santo de Deus. Muito bem. E você que está acompanhando o programa de hoje, percebeu aqui o pastor Martim Alves falando com tamanho carinho, com tamanho intensidade sobre a história da igreja que vem sendo preservada e que está produzindo muitos frutos para a glória do Senhor, nosso Deus. Chegamos ao final dessa entrevista e, para terminar, pastor, mais uma palavra, aquela do coração, né, aquela que vem lá do fundo da alma, para aquele irmão, para aquela irmã que está acompanhando o programa de hoje, talvez um obreiro iniciante, uma pessoa que está começando os primeiros passos na fé. Meus caros irmãos, meus queridos companheiros de ministério, a palavra que eu deixo para vocês é esta. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 58, que Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus com dedicação, com exemplo, formando uma nova geração de obreiros, fortalecendo a igreja com o nosso exemplo, porque creio que se Deus deu este modelo assembleano para o nosso Brasil, e com este modelo, como sempre disse o nosso presidente, pastor Wellington Bezerra da Costa, Deus nos tem feito crescer e multiplicar, por que a gente vai mudar? Por que a gente vai ter que transformar esse modelo em outro modelo para atender às exigências da pós-modernidade? Esta é a forma que Deus tem nos dado. Portanto, vamos manter a nossa doutrina, vamos manter a pregação do Evangelho, vamos manter a identidade assembleana, porque é com este modelo que Deus nos faz crescer e nos multiplicar. Portanto, pelejemos, trabalhemos, nos esforcemos, porque o Senhor nosso Deus é por nós e Ele peleja por nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês e sejam fortalecidos no Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Martim. E nós voltamos numa próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fique na paz do Senhor.